Hoje nós estamos começando uma nova série de sermões que serão baseados naquelas necessidades comuns que nós temos como família, de vencer algumas lutas que nós temos nas nossas casas, nos nossos lares. Por isso, inclusive, o tema desses sermões, dessa sequência de 4 sermões, é superando os erros em família. E nós vamos olhar para uma família que eu costumo dizer que ela tinha tudo para dar certo. Uma família que tinha aparentemente todas as condições para espelhar uma harmonia e uma realidade completamente diferente das famílias da época. E é simples a gente entender isso. Imagine uma família em que o pai dessa família tem plena consciência que ele foi um indivíduo escolhido por Deus, ao ponto dele ser chamado filho da promessa. Imagine nessa mesma família, a esposa também ter consciência que Deus mandou alguém lá na terra dela para separá-la para o seu marido, e foi Deus que fez isso. Ou seja, uma família que não tem nenhuma crise no sentido de saber, nossa família foi gerada no coração de Deus por vontade de Deus. Agora imagine essa mesma família, Deus dizendo assim: eu abençoarei vocês, eu vou tornar vocês prósperos, vocês não vão ter dificuldade financeira, por exemplo, eu vou fazer coisas maravilhosas na vida de vocês. Então eu te pergunto, tinha ou não tinha tudo para ser a família mais harmoniosa que nós pudéssemos conhecer? Homem de Deus, mulher de Deus, bênção de Deus, projeto de Deus. Mas quando a gente começa a ler sobre essa família na Escritura, a gente começa a perceber que a história não é bem assim e eles viveram felizes para sempre. Por que não? O que aconteceu? O que atrapalhou a convivência e a vida de uma família tão abençoada, claramente separada por Deus, ao ponto, inclusive, de em determinados momentos, um membro da família querer literalmente matar o outro? Hoje nós vamos começar a olhar para essa narrativa. Porque se tem uma coisa que não acontece na Bíblia, é alguma coisa estar aqui por acaso. Tudo que está na Escritura tem um propósito. E o fato de nós podermos olhar para essa família e os seus erros, pode nos levar a crescer muito na nossa realidade dentro da nossa casa. Nós podemos perceber como Deus trabalha apesar dos nossos erros. E nós podemos também receber um antídoto no sentido de estarmos precavidos de alguns perigos. É por isso que essa história está tão detalhada nas Escrituras. Porque você luta com os mesmos erros. Mas a pergunta é, o que você pode fazer para superá-los? Essa é a história que nós vamos começar a pensar nela, de Isaac, Rebeca e os seus 2 filhos. E como, apesar dos erros, Deus esteve presente nessa história, e a partir daí, como que com a presença de Deus, nós podemos também superar as guerras que nós temos dentro de nós e com as pessoas que nós amamos. Como eu disse, essa família começou de um modo espetacular. Capítulo 24 de Gênesis todo nos fala de como Deus usou todo um meio para ir lá buscar Rebeca para Isaac. E a cena final do capítulo 24 é linda. Imagine comigo um final de tarde, como desses que nós estamos tendo nessa época. Vocês viram como é que está bonito agora? Tá ou não está, pessoal? Final de tarde, sol se pondo atrás da colina, de repente aqueles camelos vindo sobre a montanha, Rebeca assentada, e o servo dizendo, aquele é Isaac, ela cobrindo o rosto. Está tudo isso lá no capítulo 24. Isaac, mesmo vendo a distância, o seu coração começa a bater forte.
E os dois então se conhecem. E no mesmo dia que se conhecem, se tornam marido e mulher. Coisa romântica, né, pessoal? Que coisa linda. Parece cena hollywoodiana. Não é? Agora vamos para a cena da panela de pressão, fazendo barulhinho em casa todo dia. Para a gente ver o que virou essa história um pouco depois. Gênesis 25. Olha o que diz o verso 19 em diante. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o amareu, de Padã Arã e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. Então olha aqui, começa com um problema de natureza fisiológica. E para a mulher ser estéril naquela época não era nada fácil, como até hoje. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais moço. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, há tantos erros que nós cometemos nos nossos lares, e para superá-los necessitamos da Tua graça, da Tua intervenção. Usa, ó Deus, essas meditações aos domingos, para nos ajudar a vencer esses erros, para que eles não venham destruir a nossa casa, o nosso lar, e para que possamos experimentar da Tua bondade na vida comum dos nossos lares. Clamamos por isso, Senhor, e que isso nos revele mais do Teu caráter, de quem Tu és. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo esses dias uma história que eu não sei até que ponto ela é apenas uma parábola ou se de fato foi um fato ocorrido em algum lugar. Mas dizem que 6 pessoas ficaram presas numa caverna por causa de uma avalanche. 6 pessoas. Todas as 6 foram para esse passeio equipadas, de modo com que cada uma tinha um pouco de lenha na sua mochila, no seu equipamento. Mas o mais interessante é que quando os bombeiros conseguiram tirar a neve causada pela avalanche e chegar até essas 6 pessoas, as 6 pessoas estavam mortas de frio. E havia um detalhe nesse fato. A lenha que cada um carregava individualmente seria insuficiente para que eles sobrevivessem. Mas bastava eles terem juntado a lenha. E a partir de uma atitude coletiva, eles poderiam ter sobrevivido ao frio. O que os impediu de fazer isso? O que cada um pensou? Por que um não se dispôs a cooperar com o outro? Havia medo? Havia anseio? Havia a ideia de que se eu entregar a minha lenha, talvez ela me faça falta depois? O fato é que alguma coisa despertou um profundo sentimento de egoísmo. E o egoísmo impediu que houvesse cooperação mútua e isso levou à morte. Há muitos lares
que às vezes passam por uma avalanche. E às vezes os recursos estão ali. O poder da superação está ali presente. O que eles necessitam para vencerem um tempo mau e difícil está ali dentro. Mas às vezes não há cooperação. Não há disposição de se juntar à lenha e de se compartilhar o fogo. E assim a brasa apaga, o frio vem e a morte chega. Quando eu olho para Isaque, Rebeca e os seus 2 filhos, Esaú e Jacó, eu vejo neles, evidentemente, muitas virtudes. Mas é possível nós detectarmos algumas características individuais, peculiares, que fazia com que uma família que tinha tanto potencial e tanta perspectiva positiva de futuro, entrasse numa história depois com tanta tristeza, com tanta dor, com tanto sofrimento. E eu queria que hoje, especificamente, nós olhássemos para o pai daquela família. Que erro comum Isaque cometeu, que veio a custar um alto preço para toda a sua casa, para ele próprio, para sua esposa e para os seus filhos. Na porção que nós já lemos, nós temos uma sinalização disso. Vocês lembram que Isaque foi o filho prometido por Deus a Abraão e a Sara. Ele também foi o filho da velhice dos seus pais. Com certeza Isaque foi, na sua infância, na sua adolescência, um menino cercado de cuidados, de zelo, de riquezas. Abraão não era o tipo de pai que tinha dificuldade de comprar um bom videogame para o filho. Pelo contrário, se fosse naquela época, provavelmente ele teria a coleção dos melhores games, não apenas dos aparelhos, mas também dos jogos. Isaque cresce com uma perspectiva, com uma percepção de mundo, onde tantas e tantas vezes ele era o centro. Ele era a pessoa especial. Ele era a pessoa que foi prometida por Deus. Atrás dele havia um projeto grande de Deus para fazer dele uma nação. Quantas vezes ele deve ter ouvido isso dos seus pais? Das visitações dos anjos, das promessas de Deus. E quando nós somos criados num ambiente em que se dá muita atenção, em que se existe muito cuidado, muito amor, apesar disso tudo em si ser bom, há um perigo por trás. Há o perigo de nós desenvolvermos uma personalidade extremamente egoísta. De acharmos então que de fato nós temos uma proeminência em relação ao outro. De que nós temos um valor inerente a nós mesmos maior do que o outro. De não equilibrarmos a nossa autoestima, não como alguém que se acha menor, mas como alguém que se vê cheio de direitos, de privilégios que devem ser inclusive mantidos. Portanto, os outros sempre precisam compreender a nossa necessidade, o nosso querer, a nossa vontade, mesmo que isso gere um prejuízo pessoal para ele. Alguém já disse que nós somos a geração, quando eu digo nós, a geração que tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 40 anos. Dizem que nós somos a geração que nunca comeu a coxa do frango. Você já ouviu falar nisso? E é simples. Porque houve uma geração que dizia o seguinte: você precisa honrar seu pai e sua mãe. Alguns aqui ainda vivenciaram esse tipo de criação. Não é? Ô menino, deixa os adultos se servirem, deixa o visitante se servir. Que falta de educação. Espera. Então, automaticamente, se é ao pai, à mãe, dada a honra de se servir primeiro, e tem muita gente que gosta da coxa do frango, quem é que come a coxa?
Agora, por que nós somos a geração que nunca comeu a coxa do frango? Porque com a mudança cultural que houve, qual é o princípio hoje que impera na maioria das casas? Gente, deixa o menino comer primeiro. Ele é criança, ele não pode ficar com fome. Vai lá, meu filho. E o filho vai lá e pega o quê? A coxa. E aí tem uma geração que nunca comeu a coxa. Que quando criança, não, eu tenho que dar honra para meu pai, para minha mãe. E que agora, quando adulto, diz assim, não, tem que deixar o menino comer, tadinho, gostando da coxa. A grande questão, que talvez nós não estejamos observando, é que nós somos uma geração que não damos apenas a coxa. Há um princípio cultural nos nossos dias, inclusive o seguinte, eu tenho que ter um filho só. E aqui eu quero dizer o seguinte, tem muitos motivos para você ter um filho só. Entre os motivos, por exemplo, que o mundo está cheio demais. Mas veja um perigo sutil. Eu só posso ter um filho porque um filho custa muito caro. Eu tenho que dar de tudo para ele. Ele vai ter que fazer aula de inglês, vai ter que fazer piano, ele vai ter que fazer natação, não é? Ele vai ter que ter uma escola particular e boa. Ele vai ter que ter isso, aquilo, o quarto dele vai custar tanto. Eu tenho que fazer um enxoval assim. Depois eu tenho que me preparar para isso, para aquilo outro. Ou seja, nós estamos gerando uma geração que não se esforça em nada. Em nada. Filhos que nada conquistam. Porque eles já têm tudo e a gente faz questão de dar tudo. Tudo. O que eles precisam? Não, porque o que eles precisam é muito menos. Tudo que o nosso coração deseja dar. Então, se você anda criando seus filhos assim, você é um forte candidato, uma forte candidata a ter um Isaac. Um futuro Isaac, em termos de comportamento, de personalidade. E como é que a gente sabe que Isaac se tornou um indivíduo muito egoísta? A própria porção que nós lemos, ela nos diz então, que aquele casal, depois de muitas tentativas, mas pela graça de Deus, eles tiveram 2 filhos e eram filhos gêmeos. Gêmeos que nasceram de placentas diferentes, porque eram gêmeos bem diferentes um do outro. E aí o texto diz que esses meninos foram crescendo. E aí a palavra do Senhor nos diz algo que com certeza quando acontece traz grande dilema para qualquer família. Olha o que a palavra diz. Verso 28 do capítulo 25 nós lemos. Isaac preferia Esaú. No mesmo texto nós temos uma palavra que diz Rebeca preferia Jacó. Então uma família que tinha tudo para dar certo, ela começa a ter um problema relacional profundo. Há preferências, há partidarismos, há protecionismo, há uma atitude de favorecimento de um, trazendo prejuízo para o outro. E a fonte dessa ambientação familiar são os próprios pais. Mas a pergunta é, por que Isaac preferia Esaú? O texto nos diz, Isaac preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças. Eu gosto desse menino. Esse menino faz tudo para me agradar. Ele não é igual ao outro. O outro fica lá na barra da saia da mãe. Esse aqui sai. E ele mata o bicho que eu gosto. E faz a comida que eu gosto, do jeito que eu gosto. O que está por trás da preferência de Isaac é o seu desejo de sempre ser favorecido e sempre estar numa zona de conforto que o seu filho mais velho lhe proporcionava. Há uma atitude egocêntrica, onde o centro
de preocupações de Isaac não é ele, não é a mulher dele, não são os filhos dele. A preferência dele nasce da satisfação que o seu filho lhe proporciona. E aqui há um princípio muito forte acerca do egoísmo. O egoísmo revela nossa busca por conforto acima do valor das outras pessoas. Ou seja, ele atribuía valor ao filho em função do benefício específico que o seu filho lhe trazia. Há poucos dias eu estava viajando, fui pregar lá no Mato Grosso, e na volta eu tive a oportunidade de vir conversando com um irmão na fé, e ele me disse que estava indo para a região dele para poder encontrar a sua esposa e as suas filhas. E uma coisa muito interessante começou a acontecer. Enquanto nós conversávamos, e que ele citava o nome da sua filha mais moça, os olhos dele brilhavam. Ele falava da saudade, da necessidade que ele tinha de ver a sua filha. E várias vezes ele repetia: olha, a minha filha, ela parece muito comigo, a minha filha só me dá alegria. Mas toda vez que ele citava a filha mais velha, havia um tom de pesar. Mas não é apenas o pesar de alguém que se decepciona. É o pesar de ter que aturar uma filha que é como aquela moça é. E enquanto ele ia falando, eu dizia assim para Deus: Deus, não me põe nessa, Senhor, não me põe nessa. Né? E Deus ia me dando mais percepção de como esse problema era grave. Eu falava assim: Senhor, mas vou ter que tocar nessa ferida, dentro de um ônibus. Tinha público, pessoal. Porque de vez em quando, inclusive, tinha uma passageira que fazia um comentáriozinho. Sabe, quando você está conversando duas pessoas, e alguém vai assim: inclusive eu também acho isso aí, ó. E aí então eu cheguei e falei para ele: meu irmão, você percebeu que o seu lar está dividido? Você percebeu como essa sua filha mais velha tem procurado incessantemente o seu amor? Te confrontando, te desobedecendo? Seu desafio ao voltar lá é amar essa menina como você ama a sua filha mais jovem. Só que para isso você tem que sair da sua zona de conforto. Porque como você disse, uma faz tudo o que você quer e a outra vive contrariando você. O egoísmo nos impede de perceber essas coisas. Mas não é apenas aqui que Isaac demonstra ser egoísta. Se você continuar lendo e entrar no capítulo 26, você vai perceber que lá na região de Canaã houve uma grande seca. Isso não era a primeira vez, nos tempos de Abraão isso também havia acontecido. Mas Deus diz assim para Isaac: Isaac, eu vou abençoar você. No meio da sequidão, no meio da fome, você vai prosperar, eu vou cuidar de você. Agora não faça como seu pai, não vá para o Egito. Fique em Gerar, e lá eu vou cuidar de você. E isso aconteceu. Olha aí o verso 6 do capítulo 26. Assim Isaac ficou em Gerar. Mas olha o que diz o versículo 7 em diante. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Mas peraí, por que um homem casado diz que a sua mulher é sua irmã? O texto nos responde: teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. O que Isaac fez? O negócio aqui é perigoso. O povo desse lugar aqui é mau. Essa minha mulher já está meia velha, mas ainda está enxuta. Depois da lipoaspiração, do botox, o negócio complicou. Então, quer saber? Eu vou dizer que ela é minha irmã. Ele deve ter calculado o prejuízo. Qual que era o prejuízo?
A possibilidade era simplesmente Rebeca ser violentada. Mas entre ela violentada e eu morto, o que vocês acham que eu vou fazer? Isaac raciocina a partir do seu egoísmo, colocando em risco a sua mulher para poder proteger-se. Ele age com o mesmo erro que ele viu seu pai agindo lá no passado. E se você continuar lendo o texto, você verá então que um dia Abimeleque, que era o líder ali naquele lugar, ele olha de uma janela e vê Isaac acariciando Rebeca. Ou seja, eles foram ali para um cantinho. Espera aí, meu bem, faz tempo que a gente não dá um chamego aqui. Vem cá, ninguém está vendo. Mas enquanto eles estavam lá se acariciando, Abimeleque viu. E foi conversar com ele. Ó Isaac, você disse que Rebeca é sua irmã, mas eu vi você acariciando ela. Que história é essa, rapaz? E aí o Isaac teve que falar. Não, ela é minha mulher. E Abimeleque falou assim, você tem ideia do que você está fazendo? Você tem ideia? Se um homem da nossa terra tivesse tomado a sua mulher, que juízo da parte do seu Deus você ia trazer sobre nós? Ou seja, e isso é verdade, porque nós temos a história de Abraão comprovando isso, como Deus pesou a mão nos egípcios, porque tomaram para si Sara, quando Abraão fez a mesmíssima coisa. Para se proteger, ele coloca em perigo uma nação e coloca em perigo a sua própria esposa. Então eu te pergunto, Isaac se tornou um homem egoísta ou não? Agora, meus amados, não existe família perfeita na Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos apenas Isaac, Rebeca e seus filhos como uma família imperfeita. Você vai encontrar na Bíblia um varão perfeito, um homem perfeito, mas você não encontrará famílias perfeitas. Você encontrará uma família que foi criada em perfeição, mas perdeu a sua pureza, a sua virtude e a sua condição. E a partir daí, todas as famílias que a Bíblia possa narrar são famílias de pecadores, de gente que erra, de gente que tem que lidar com erros concretos. Mas a questão é que não são apenas as famílias da Bíblia que são imperfeitas. Todas as famílias que estão aqui nessa noite são famílias cheias de problemas, de lutas e questões a serem superadas. O pecado está inserido na realidade das nossas casas. E entre os pecados que estão lá dentro, nós lutamos todos os dias com o egoísmo. Você, filho, filha, quantas vezes o seu coração se torna insensível para com seus pais? Você acha que eles deviam fazer mais, eles estão fazendo pouco. E o que eles estão fazendo é obrigação deles, eles deveriam te dar mais. Olha o seu colega, olha o seu amigo. E há um coração que se endurece e se enche de razão e diz para si mesmo, eu mereço mais, eu deveria ter mais, as coisas deveriam ser mais na minha direção. Você já viu, quem tem aqui mais de um filho, como é que é complicado esse negócio de presente? Principalmente quando você está apertado. Você tem 3 filhos, 4 filhos em casa. Aí você compra um presente só na viagem e leva para um. O que acontece? Ah, não, pai! E há uma frase que eu acho que todo filho diz. O senhor só dá para o fulano. Só para ele que só dá.
Mas meu filho, minha filha, você não lembra? Na outra viagem e tal. Não! Tem 3 anos que o senhor comprou aquilo para mim. Então, filhos lidam com egoísmo. Mulheres lidam com egoísmo. Quantas vezes não é possível? Quantas vezes não tem como e a gente força uma situação por entender que a gente tem direito, tem que dar. E semana que vem nós vamos falar de um outro pecado muito característico na vida de Rebeca, que é a manipulação. E a gente começa então a partir do egoísmo também a manipular. Lembra daquela propaganda da Brastemp? Né? Marido está lá vendo o cavalo. Meu bem, você compra uma Brastemp? Não, meu bem, peraí. Meu bem, você compra uma Brastemp? Meu bem, você compra? Eu compro. Nem viu o que falou. Então nós nos tornamos manipuladores, mas a raiz está no egoísmo. Maridos, há um peso de responsabilidade muito grande sobre nós. Porque a Escritura diz que nós precisamos amar nossas esposas com amor sacrificial. Isso significa que nós mandamos em casa, amém? Nem os maridos tiveram coragem de dizer amém. Você manda da seguinte maneira, marido: o melhor, meu bem, é para você. A autoridade que dentro de casa sou eu. O melhor é para você. Quem vai sair no carrinho sem ar-condicionado, meu bem, sou eu. Você vai com o carro com ar-condicionado. Eu que mando. E evidentemente que nós precisamos de mulheres que valorizam o amor sacrificial de seus maridos. Que não transformam isso numa arma contra eles. Mas que louvam a Deus. O meu marido, conforme a palavra do Senhor, ele me coloca como prioridade. Ele tem cuidado para comigo. Ele tem zelo por mim. Ele não me põe numa zona de perigo para ele estar ileso. Pelo contrário, se precisar, ele se põe a perigo para me proteger, porque é isso que a palavra de Deus requer de nós, maridos. E para isso nós precisamos vencer o egoísmo. Então, como nós superamos, para a gente terminar essa noite, como que filhos superam o egoísmo? Como que maridos podem amar as suas mulheres de um modo sacrificial? E as mulheres podem respeitar os seus maridos, como a palavra de Deus diz, mesmo quando a gente tem tanta diferença, tanta dificuldade temperamental, psicológica, emocional, às vezes até hormonal. Eu quero que a gente encerre olhando para um texto que nos dá a receita. Filipenses capítulo 2. A partir do verso de número 3. Você quer vencer o egoísmo? Você reconhece que o egoísmo pode transformar uma família de Deus numa família com graves problemas? Então olha o que a palavra de Deus diz. Verso 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Esse é o primeiro passo. O que o egoísmo faz? Eu mereço mais. Porque se eu não me der valor, quem vai dar? Se eu não me valorizar, quem vai valorizar? Se eu não colocar o meu lugar, quem é que vai me proteger? Isso é o que diz o egoísmo. Mas o que o Evangelho diz é:
Ao contrário, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Você quer ver eu conseguir lidar contra o meu egoísmo? Eu olhar para minha mulher e dizer assim: eu tenho uma mulher que eu não mereço. Eu tenho uma mulher melhor do que eu. Eu olhar para os meus filhos e orar a Deus dizendo: eu tenho filhos que eu não mereço. Deus me deu joias preciosas, que de vez em quando a gente tem que lapidar, mas são joias preciosas. E eu começar a olhar para o outro, dizendo: louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem me dado essas pessoas que eu posso chamar de minha família. E Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. E o que vai inspirar isso no seu coração? O que vai mover o seu coração nessa direção? Veja o verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você sabe como que a gente vence o egoísmo? Sendo discípulo de Jesus. A gente vence o egoísmo olhando para o caráter do nosso Mestre, olhando para a atitude objetiva e prática que Ele tomou, fazendo escolhas que trouxeram sobre Ele profunda renúncia, e nos revestindo da mesma atitude. E eu queria dizer uma coisa aqui para você: você vai sempre lutar com muitos sentimentos egoístas. A sua natureza vai sempre te impulsionar para que você busque mais o seu bem do que o bem das pessoas que Deus tem confiado a você. Mas você pode tomar a decisão diante desta tentação, a decisão de agir como Cristo agiu em nosso favor. E qual foi a atitude que ele tomou? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que deveria apegar-se. Não existe ninguém com maiores direitos a serem reivindicados do que Cristo. Ele veio a esse mundo sendo Rei e Senhor do universo, mas Ele fez uma escolha. Vou me esvaziar dos meus direitos legítimos. E nós temos sido uma geração de gente de coração duro, porque nós temos aprendido que todos os seus direitos você deve reivindicar, o tempo todo, o tempo inteiro. E nós humilhamos o outro com muita facilidade, porque sempre estamos tão cheios de razão. Mas quando nós olhamos para Jesus, Ele é o Senhor do universo, Ele é Rei dos reis, Ele é Deus, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, e Ele se fez homem, como diz o texto, humilhou-se a si mesmo, se tornando servo, e morreu a morte da cruz, para que você que não tinha direitos diante do Pai, pudesse ser herdeiro dele, co-herdeiro com ele das riquezas celestiais e eternas, e para isso então ele se humilhou. E a Escritura está dizendo: considere o outro maior do que você. Considere o privilégio de ter o pai que você tem, a mãe que você tem, os irmãos que você tem. Considere a beleza e a graciosidade de Deus de ter te dado os filhos que você tem. E se esvazie das suas razões, que te levam a buscar o seu conforto e a sua segurança, mesmo que isso comprometa os demais. Jesus nos ensina, o Evangelho de Jesus nos ensina, a salvação que recebemos em Cristo nos ensina
como devemos fazer. Eu quero concluir dando uma palavra para você que tem pago esse preço. Eu quero dizer que às vezes eu tenho visto algumas pessoas que têm renunciado muito e às vezes encontram um ambiente de corações endurecidos diante das suas renúncias. Você precisa terminar de ler esse texto. Porque a Escritura diz que ele se esvaziou de si mesmo, não julgou como razão ser Deus, para vir então em confronto contra nós, foi encontrado em figura humana, e o verso 9 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então compreenda uma coisa, porque essa promessa tem a ver com você. Aqueles que se humilham debaixo da mão do Senhor serão exaltados pela sua mão. E essa glória prometida a Jesus, Ele irá compartilhar com você, que se dispõe à renúncia e a pagar um preço pelas pessoas que você ama, mesmo quando elas não respondem da mesma maneira. Tem filhos aqui lidando com pais egoístas? Ame seu pai, honre seu pai, não desista disso. Tem maridos sofrendo no casamento com suas esposas? Não justifique o egoísmo, não abrace o egoísmo. Tem mulheres que estão sendo de alguma forma desprezadas pelo egoísmo dos seus maridos. Em nome de Jesus, persevere na atitude de ser como Jesus. E fique tranquila, porque quem prometeu irá cumprir. Aqueles que se humilham, como Jesus se humilhou, serão exaltados pelo Senhor, como Jesus, a Ele foi dado o nome sobre todo nome. Há uma glória da parte de Deus para você que não abre mão de ser como Jesus é, apesar das suas falhas, diante de um ambiente hostil. Eu quero que você curva a sua cabeça. Eu quero que você tenha coragem nessa noite de perguntar ao Espírito Santo de Deus. Deixe vir ao seu coração, à sua mente, as pessoas que Deus te deu. Talvez nós tenhamos alguém aqui que não há mais como resgatar um casamento que foi quebrado. Mas há filhos, há pais. Talvez nós tenhamos alguém aqui que está longe, mantendo um coração duro em relação aos filhos, e você se auto-justifica. Ou filhos que se afastaram dos seus pais. Mas em nome de Jesus, nessa noite, o Espírito Santo nos convida a superarmos o erro do egoísmo e a termos a atitude que Jesus teve. Coloque o seu coração diante do Senhor. Pergunte ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, eu tenho tratado as questões com egoísmo nos meus relacionamentos familiares? E se há algo a ser consertado, meu amado, minha amada, tenha a atitude que Cristo Jesus teve. Abra a sua vida para uma atitude mais altruísta e de renúncia, para que o Senhor use você. E é Ele que irá exaltar você no tempo certo. Coloque